Bom dia. Então, vamos lá. O Jailson pediu que eu fizesse um compartilhamento com o tema Ser Mãe, Meu Milagre. Então, eu vou tentar resumir 30 anos da minha vida em 5 minutos, né, Jailson? Então, vamos lá. Vou tentar resumir aqui sem chorar. Em 1993, aos 23 anos, começa uma nova fase na minha vida, o tão sonhado casamento. Foi tudo maravilhoso. O noivo envolvido com a obra de Deus, numa igreja amorosa, com um pastor compromissado com o ministério, na época o pastor Mauro, e com a certeza que o Vadson era o esposo que Deus escolheu para mim. Acompanhado de tudo isso, um plano de ser mãe somente depois de 3 anos de casada. Eu pensava que a maternidade era um simples círculo da vida. Enganei-me. Depois dos 3 anos, passei mais 3 longos anos tentando engravidar e nada. Então, eu tive a ideia de procurar um médico especialista em infertilidade. E o Vadson concordou. E em poucos meses, lá estava eu, grávida. E só que depois de 3 meses e meio, eu tive um aborto espontâneo. Muita, mas muita tristeza mesmo. Fomos pegos de surpresas. E, sinceramente, nós não sabíamos como lidar com aquela situação. Mas lembro que naquele dia, de mãos dadas, eu sentada na cama e o Vadson ajoelhado, nós agradecemos a Deus. Os dias se passaram, mas a nossa tristeza não. Certo dia, eu desabafei em meus pensamentos dizendo: eu só posso ser feliz de novo se Deus me der um filho. Até parecia que eu não sabia que a verdadeira felicidade vem de Deus. Naquela mesma hora, senti bem forte Deus falando no meu coração: Marli, nunca mais diga isso. E eu lembrei do versículo: a minha graça te basta. Imediatamente, pedi perdão a Deus e disse: Senhor, a partir de hoje, não viverei mais pensando em ser mãe. Que seja conforme a tua vontade. Mas humildemente te peço que, se algum dia chegar a hora de eu ser mãe e precisar procurar algum médico especialista, que a iniciativa não seja minha, mas a do Vadson. E, por favor, Senhor, que a minha mãe seja favorável. Ela que sempre foi contra e diz para ter filho só precisa de Deus querer. Enxuguei as lágrimas e Deus encheu o meu coração de alegria naquele momento. Mas 3 anos se passaram e, após um culto de domingo, o Vadson me contou que o pastor Mauro havia conversado com ele sobre o assunto de ter filhos e o encorajou a procurar um médico especialista na área. Naquele momento, o Vadson olhou para mim e disse: eu acho que chegou a hora. E, naquele instante, eu me lembrei da oração que eu tinha feito há 3 anos atrás, e o meu coração transbordou de alegria. Mas faltava a segunda parte, né? A confirmação através da minha mãe. Eu não queria correr o risco de fazer algo que não fosse a vontade de Deus, nem tampouco ficar parada, enquanto Deus exigia a minha atuação. Mas se o Vadson, que estava há anos sem falar no assunto, tomasse a iniciativa, e a minha mãe, que sempre foi contra, concordasse, com certeza seria ação direta de Deus. Então, poucos dias depois, no Dia das Mães, fui almoçar na casa dela. Lá, minha irmã Maísa me perguntou por que eu não tinha feito ainda um tratamento para ter filhos. E a mãe se levantou de uma vez e disse: é mesmo, está mais do que na hora, já passou da hora. Então, naquele momento, eu caí em prantos, comecei a chorar
E, com certeza, elas não entenderam o meu choro naquele momento, porque eu não tinha contado sobre a minha oração com ninguém, tinha guardado só comigo e com Deus. No mês de julho, eu e o Vadson tiramos férias e decidimos ter um tempo de oração sobre o assunto. E nos últimos 10 dias, como de praxe a gente fazia, nós fomos para Paracuru, na antiga casa da Dona Lúcia, e levamos 7 crianças com a gente. Entre elas, o Jailson, a Janaína, a Nayara, a Camilinha, o Paulinho, né, e o Rafael e a Rafaela. E lá nós compartilhamos o nosso pedido de oração, e todos os dias, ajoelhados, eu, o Vadson e as crianças, a gente orava sobre o assunto. Ao retornar das férias, procuramos um médico, e alguns meses depois, Deus fez um milagre duplo. Eu estava grávida de gêmeas. E no dia 26 de maio, nasceram 2 lindas meninas, a Lívia e a Viviane. A alegria foi indizível, em meio a muitas complicações e risco de morte, tanto minha como delas. E como diagnóstico, junto com o diagnóstico de que seria impossível eu ter outros filhos. Essa história do Dr. Roriz, vocês perguntam do Dr. Roriz, ele conta direitinho para vocês. A recuperação do parto foi muito difícil. A Lívia passou 21 dias na UTI e a Viviane 60. Mas Deus me fez entender que, junto com o nascimento delas, me foi dado um novo ministério, o de ser mãe. Então, apoiada pelo Vadson, tomei a decisão de viver exclusivamente para elas enquanto fosse necessário. Para isso, abri mão do meu emprego, que era praticamente metade do nosso orçamento. Isso significava criar minhas filhas sozinha, com o auxílio do Vadson, que era super atarefado com as atividades da igreja. Então, eu não sabia que daria certo. Aliás, eu não sabia como daria conta, mas tinha certeza que Deus estava comigo nessa decisão e que tudo daria certo. Quando a Lívia e a Viviane completaram 2 anos, sem eu saber, Deus havia operado um novo milagre na minha vida. Eu estava grávida. Quando desconfiei que estava grávida, eu chorei. Chorei, mas chorei muito, mas chorei de medo, de muito medo, de passar por todo o sofrimento que eu havia passado no período que eu tive o aborto espontâneo. Mas no dia que eu fiz o exame de ultrassom e foi confirmada a gravidez, eu pedi a Deus que eu aproveitasse cada minuto daquela vida que estava ali na minha barriga. Que a minha alegria no Senhor fosse inabalável diante de qualquer circunstância. E que fosse feita a vontade de Deus e não a minha. E assim aconteceu. Durante os meses de gravidez, apeguei-me à letra do cântico Espera no Senhor, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. E no dia 30 de janeiro nasceu a Alice, linda, saudável e sem muitas complicações. Sou grata a Deus por tanto amor derramado em minha vida. E esse ano de 2023 é muito especial para mim. A Lívia e a Viviane vão completar 18 anos. A Alice completou 15 anos. E eu e o Vadson vamos completar 30 anos de casados, para a honra e glória do Senhor. Eu vou encerrar com um versículo que a Ivana compartilhou comigo, muito antes de eu ter as meninas, que diz assim, Salmos 113, 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, não, não, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha.